eu conversar com o deputado federal do Espírito Santo, meu amigo Evair de Mello. Evair, seja bem-vindo mais uma vez, Evair. Bom dia, vamos falar com vocês. Brasília, uma terça-feira de muito sol, que promete aquecer os anos ainda mais. Ô Evair, me conta uma coisa, a gente está de olho no relatório do Alessandro Vieira, e eu já disse aqui, viu, Evair, a gente sabe que é ano de eleição, tem busca-voto, tem de tudo, mas uma CPI que tem o nome de CPI do crime organizado, pedir indiciamento de Moraes, Toffoli Gilmar e Paulo Gonet, a gente tem que olhar para essa informação com atenção, Evair. Olha, muito mais do que isso, eu quero repercutir aqui, inclusive, uma das derrotas que eu coloco na conta do Moraes, é a desmoralização por completo do Supremo Tribunal Federal. A corte, que deveria ser, por questões constitucionais, inquestionável, perdeu completamente até a razão de existir, porque o que está sendo tratado no dia a dia lá não tem nenhuma relação com aquilo que o Brasil precisa. Aquele teatro armado do 8 do 1, na verdade, foi uma grande estratégia para tirar Jair Bolsonaro das urnas. Parece que vai ser revelado agora que foi até financiado tudo aquilo, porque aquilo tem blog, aquilo tem imprensa, aquilo tem muita propaganda, aquilo é, no ditado popular da roça, aquilo é custoso. Portanto, nós já falávamos, após o encerramento do julgamento na porta do STF, que teria sido um grande teatro. Ninguém consegue esconder o mal para sempre. E o Supremo Tribunal Federal, pelos seus ministros, foram se envaidecendo, a arrogância foi chegando aos seus limites, a prepotência, e achando, na verdade, que eram senhores absolutos. As últimas condenações e julgamentos dos atos de 8 de janeiro, você condenar alguém a 14 anos de prisão, porque doou R$500 para um ônibus que deve ter custado 12, 15 mil reais de Santa Catarina para vir a Brasília, e você julgar essa pessoa, dar a ela 14 anos de prisão, mostra que você está completamente em outro planeta. Não há razão nenhuma, não há nenhuma quinta série, nenhum estagiário do curso de Direito que consiga justificar que alguém que doa R$500 no interior de Santa Catarina está participando de uma derrubada. Isso é a soberba que chegou ao Supremo Tribunal Federal. Aos poucos, eles estão cavando sua própria cova. Uma CPMI que cuida do seu processo mostra que perderam completamente, primeiro, a moral. Quando o Alexandre de Moraes, para mim, foi uma derrota. O Lula diz que foi aconselhar o Alexandre de Moraes. Ora, quem conhece a história do Lula, um homem que começou ganhando sítio, ganhando triplex, agora está ganhando paca, né? Abaixou bem o nível de presente dele. Quando ele diz publicamente que ele foi aconselhar a Alexandre, isso é uma derrota moral e ética para a história, para o currículo do Alexandre, que deveria pedir para sair da corte. Claramente o Alexandre tem essa relação, e o Supremo Tribunal Federal ao longo do tempo, de muita conivência, principalmente com esses crimes organizados no Brasil. Você não vê o STF trabalhando de forma dura para fazer esse impedimento. Você percebe que as máfias que estão estruturadas no Brasil, sob a olhar do STF, estão seguindo a sua vida. Esse envolvimento acaba caminhando na direção, agora, do Banco Master. Isso já deveria ter até destituído esse ministro do cargo. É avião, são milhões, é um esforço a todo instante para proteger as delações. Isso é vergonhoso. Quando o Alexandre de Moraes, numa derrota dele, ele pega um recurso do PT. Você imagina o ministro do Supremo Tribunal Federal ser pautado pelo PT, para poder interferir na delação premiada, porque sabe que daí vai vir coisa pesada. E tomou um não sonoro do Fachin. O próprio Supremo internamente, muito incomodado com a postura do Alexandre. Agora, nessa última tentativa que ele faz de reabrir o processo de interferência do Bolsonaro na Polícia Federal. Tudo isso para construir uma cortina de fumaça para tentar esconder
o seu envolvimento com o Banco Master. A própria apoio que ele deu à mídia ontem na questão midiática da detenção do nosso amigo Ramagem nos Estados Unidos, não foi prisão. Nos Estados Unidos são coisas muito diferentes, prisão e detenção lá são conceitos diferentes para ações diferentes. O Ramagem foi detido por uma irregularidade de trânsito documental, tem nenhuma relação com prisão por participação de crime. Agora, né, o Alessandro Vieira, mesmo sabendo das questões políticas, mas mostra que o Congresso Nacional, com muitas limitações, é claro, nós somos a maioria, também começa a enfrentar o Supremo. É o que nós queríamos, que o presidente do Senado pautasse o impeachment desses caras há muito tempo, mas infelizmente, nesse momento, o presidente do Senado tem sido submisso. Mas a CPMI já pauta isso. Isso é mais uma, eu digo que é uma montanha que está desmoronando, é mais uma pedra que rola, e cada enxadada eu acho que o Supremo vai mais fundo ainda, porque acaba se perdendo a sua própria arrogância. A Carmen Lúcia também já dá sinal de fadiga, já está pedindo para poder voltar lá para as alterotes. Se você olhar outros ministros, o Fachin já parece que quer separar essas polêmicas que o Alexandre se envolve. O Gilmar tem participado menos. Até o Flávio Dino, que às vezes era mais ativo, né, ao lado do Alexandre de Moraes, tem se mostrado mais comedido e se pautando, embora eu divirja das suas questões, mas se pautando mais em outros assuntos internos que se envolveram nessa polêmica toda. Então, eu digo que o Supremo Tribunal Federal, especialmente o ministro Alexandre de Moraes, está derretendo como uma pedra de gelo no sol. Aliás, Evair, ontem eu vi um vídeo teu e coincidentemente foi transmissão de pensamento, que eu vi o vídeo do Evair, mas já não era hora de mandar mensagem para um amigo. Quando eu vi teu vídeo, falei, pô, queria ouvir o Evair sobre isso, que é mais uma, né, que coloca o presidente Bolsonaro numa condição de Bolsonaro tinha razão, não tinha nada de errado. Tem mais uma dessa também, né, Evair? Evair, mutou teu microfone, no seu motivo. Olha, a cada dia que se passa... Tenta chover. Não, aí voltou, Evair, voltou. A cada dia que se passa, todas as narrativas que fizeram para tirar Jair Bolsonaro das urnas, essa é a única estratégia, que sabe que tomaram as eleições por intervenções e outras ações das eleições passadas. Gente, foram 132 intervenções do Alexandre de Moraes durante o processo eleitoral. Claro, juiz que para o jogo demais, ele tem alguma intenção que está escondida. Interferindo no processo eleitoral, fizeram com que o Lula retornasse ao poder. Agora, todas as narrativas que foram construídas estão caindo por solo, estão caindo por terra, está sendo desmascarada. Portanto, a cada dia que se passa, é a certeza da grande farsa do 8 de janeiro. Por isso que nós vamos caminhar para votar agora a dosimetria. Não tem nenhum acordo de bastidores para que seja uma pré-condição. Essa coisa do Messias não tem nada a ver com isso. O Senado que se explique por que estão aceitando emendas e cargos para poder votar numa indicação do Supremo Tribunal Federal. Gente, isso significa que o governo Lula está comprando uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Isso é muito grave, né? E a gente vê aí, vazou essa semana também, mais uma derrota, que foi a OAB. Saber que o presidente da OAB, que foi um militante, né, atrapalhando o governo Jair Bolsonaro, militante atuando na condenação de Bolsonaro, também recebeu aí os seus milhões de reais para poder ficar caladinho. Então, até instituições históricas importantes para a República, como a OAB, eu tenho cobrado muito aqui. Cadê a Associação dos Magistrados? Cadê a OAB? Cadê o Conselho Nacional de Ministério Público? Com todo respeito ao cargo que ele ocupa, mas o Gonê já mostrou há muito tempo que não tem envergadura, tamanho, postura e nem liberdade para exercer o cargo que está ocupando. É lamentável você ver as mazelas produzidas pelo Procurador-Geral da República e a sua dependência, né, a sua carência de estar ao lado desse ministro do Supremo, a sua servidão total ao STF. Você imaginar que o Procurador-Geral da República, bem pago, com boa estrutura, está a serviço de quem construiu a narrativa falsa, tudo isso se perde. Então o Alexandre, a cada dia que passa, ele está sendo derrotado aos poucos. Claro que todos nós queríamos
vou usar a expressão popular, queríamos uma bomba